Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos começar uma nova série de exposições. Portanto, eu queria convidá-los a abrirmos a Escritura no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo 1. Vamos ficar de pé. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, diante do texto sagrado, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor fale conosco de muitas formas e nos dê orientações devidas e sábias que estão contidas nesse livro. Que esta palavra penetre nos nossos corações. Que as exposições, Senhor, de Neemias sejam um diferencial na nossa vida daqui para frente. Que possamos aprender, que possamos apreender o que o texto diz, que possamos ensiná-lo também a outros e que nossa igreja cresça em graça e conhecimento da tua palavra, observando esse texto sagrado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
O livro de Neemias é um livro importante nas Escrituras e nós podemos perceber algo curioso a respeito dele, e isso pode ser um dos motivos que ele não é tão valorizado. Não conseguimos encontrar, basicamente, nenhuma menção clara a Neemias no Novo Testamento. Jesus menciona vários textos do Antigo Testamento, como Gênesis, Deuteronômio, por exemplo, Daniel, por exemplo. Paulo também menciona vários textos do Antigo Testamento, aos que dizem que até Cantares foi usado por Paulo quando ele trata sobre o casamento em Efésios. Mas Neemias, basicamente, não é lembrado em nenhum outro livro da Escritura pelos seus ensinos. Isso não faz com que o livro de Neemias seja menos importante para nós. Neemias foi um servo de Deus, um copeiro do rei, um homem temente a Deus que ocupava um cargo importantíssimo no reinado de Artaxerxes I, que sucede Xerxes. Xerxes foi o marido de Esté. Então Xerxes está ocupando uma linha sucessória desde a derrota do Império Babilônico. Então Neemias chega anos depois de Esdras, ali naquele contexto de Jerusalém. Esdras era um sacerdote, um homem também muito utilizado por Deus e que trabalhou na reforma espiritual naquele período. Neemias foi um estadista, podemos dizer assim. Neemias foi um político utilizado por Deus. Neemias foi um líder fundamental para o povo de Deus naquele período pós-exílio. Então, nesse livro, meus irmãos, nós vamos aprender muito sobre reforma, em vários sentidos. Vamos aprender muito sobre liderança, em vários sentidos. Vamos aprender muito sobre perseverança no trabalho do Senhor, em vários sentidos. Vamos aprender aqui que, quando estamos envolvidos na obra do Senhor, assim como Neemias estava, haverá ou possivelmente ocorrerá oposições severas àqueles que estão fazendo a obra do Senhor. No livro de Neemias nós aprendemos que é possível até que a obra do Senhor seja paralisada pelos inimigos do povo de Deus. Mas que Deus continua com o seu povo, lhe dando força, lhe dando graça. O que nós vamos aprender em Neemias é que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, como nos diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Aqui nós vamos aprender a arte da liderança. Esse livro é importante para os homens de nossa igreja. Esse livro é importante para as mulheres da nossa igreja. Esse livro é importante para as crianças de nossa igreja, para os jovens de nossa igreja. Aqui o Senhor nos ensina sobre a arte da liderança. John Haggai foi um dos grandes homens de Deus do século passado e fundou o Instituto Haggai, uma escola de liderança cristã que está espalhada pelo mundo todo. E ele treinou, e essa escola ainda treina, líderes cristãos de várias áreas de atuação, da área empresarial às áreas eclesiásticas. E uma coisa que Haggai dizia de grande importância era: um líder não nasce pronto, ele é feito. Ele é feito, ele é produzido. É evidente que algumas pessoas têm habilidades natas, que elas têm certos dons dados por Deus. É evidente que muitas pessoas têm uma capacidade de influenciar muito grande outras pessoas, mas influenciar apenas não é liderança. Liderança é mais do que isso. Liderança tem vários atributos que o livro de Neemias vai nos mostrar. Aqui nós temos duas partes nesse texto que nós lemos. Versículo 1 ao versículo 3, nós temos Neemias observando o estado das coisas. Isso vai acontecer várias vezes nas narrativas do livro de Neemias. E depois nós vamos ver ele orando. Esse é outro fator importantíssimo dentro do livro de Neemias. Aqui nós aprendemos de cara, já na introdução, que lições fundamentais para o líder cristão ou líderes cristãos é: conheça o estado das coisas. Segundo, ore. Apresente a Deus as demandas. Confesse os pecados diante do Senhor. Confie na sua grandeza, na sua soberania e na sua sabedoria. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 3 novamente, e daqui nós vamos extrair algumas lições importantes para nós.
Palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, ele era irmão, de fato, de Neemias, sanguíneo, né? Também com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias era um líder. Neemias era um homem de confiança do rei, como copeiro. Ele tinha o poder de envenenar o rei. Então não era qualquer um que era copeiro. Ele tinha que tomar o vinho na frente do rei, porque se o vinho tivesse veneno, quem morria primeiro era ele. Então ele era um homem competente. Neemias estava trabalhando na corte, ou numa corte pagã, mas era um servo de Deus, temente a Deus. E ele sabia da história do seu povo e o que o seu povo tinha vivenciado nos últimos anos desde o cativeiro. Então ele faz uma pergunta aqui crucial, uma pergunta chave. Ele quer saber, de acordo com o versículo de número 2, o que acontece com os que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. O versículo 3 nos diz: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse era o estado do povo, esse era o estado da cidade, esse era o estado das coisas. Algumas lições para nós aqui, irmãos. O livro de Neemias nos mostra que é importante observarmos atentamente o estado daquilo que nos envolve. Isso também compete à nossa vida. Se você deseja que sua vida seja mudada, se você deseja que a história presente que você está vivendo seja transformada, a primeira coisa que você deve fazer é observar o estado das coisas. Como estão as coisas? Você não pode fechar os olhos para a miséria, para a dificuldade, para o problema, para os pecados que envolvem a sua vida. Você deve observar atentamente o estado das coisas e fazer, de fato, um diagnóstico bíblico daquilo. Tudo isso aqui está errado. Ou tudo está aqui, está debaixo de sofrimento. Ou tudo está aqui, está debaixo de aflição. Você precisa fazer a leitura correta a respeito do estado das coisas. Neemias queria saber disso, porque isso era importante. Ninguém avança na liderança se não compreender, em primeiro lugar, o estado das coisas. Não é possível. Você precisa analisar como as coisas estão. Se a relação familiar não está bem, você precisa identificar onde é que está errado. O que é que está acontecendo de errado ali? Se a sua vida financeira não está bem, você precisa identificar o que é que está acontecendo de errado. Você precisa entender o estado das coisas. Se a sua vida espiritual não está bem, você precisa identificar o estado das coisas. Onde é que eu estou errando? Você não conseguirá progredir se você não entende primeiro o estado real que lhe envolve. Assim também se refere a qualquer liderança piedosa. É importante observarmos atentamente como está o estado das coisas. Líderes piedosos são atentos à situação dos seus liderados. Pais, maridos, estejam atentos à situação de sua família, de sua esposa, de seus filhos. Veja qual é a condição de sua esposa, condição espiritual, física, emocional. Você não pode ignorar isso. Observe a vida dos seus filhos. Por que eles são tão ansiosos? Por que eles são tão irados? Por que eles são tão desobedientes? Você tem contribuído para isso? Você tem observado isso atentamente para que isso seja tratado? Mulheres, observem atentamente o comportamento dos seus filhos. Observem atentamente o estado das coisas que compete a você, que está debaixo das suas responsabilidades. O estado de sua casa. Como está o estado da sua casa? Como está o estado das relações na sua casa? Alguém já disse que um homem constrói uma casa, mas é a mulher que faz um lar. Um homem constrói uma casa, mas é a mulher que faz um lar. Você tem observado o estado das coisas? Ou o caos já faz parte da sua vida e você se acostumou com isso?
Você é aquela mulher que traz harmonia ao seu lar, ou é a mulher que traz perturbação aos seus filhos e seu marido? Como você é conhecida por seus filhos? Como mamãe é estressada? É assim que você é conhecida pelos seus filhos? Seus filhos aconselham o pai, dizendo: papai, vai dar uma voltinha porque ela é estressada, vá lá fora. E depois o senhor volta. Um homem constrói uma casa, mas a mulher é quem constrói um lar. Líderes precisam liderar com mente e coração. Observe aqui que Neemias tinha um interesse emocional no estado dos judeus. Mas ele também tinha um interesse analítico. Ele queria saber como estava o estado ali. Qual era o estado? O estado era apocalíptico, irmãos. Era miséria. Era dificuldade econômica. Dificuldade espiritual. Veja, versículo 3. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O cenário era terrível. O cenário era terrível. Imagens próximas a nós. Observe a guerra entre Israel e Hamas. Observe aqueles prédios derribados. Pessoas aterrorizadas, num estado de miséria. Se lembre das enchentes que nós tivemos em Pernambuco, Palmares e vários outros lugares. O estado era caótico, assemelhando-se a isso. E Neemias precisava saber qual era o estado. Líderes que lideram com prosperidade espiritual, eles precisam conhecer exatamente o estado das coisas. Senão não há avanço, não há reforma. Líderes não podem ser dominados pela razão, nem podem ser dominados pela emoção. Mas eles têm que ser racionais e empáticos. Se ele for dominado pela emoção, ele vai ser um chorão e explosivo. Vai botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus do céu, agora socorro, estou desesperado. E vai explodir de ira. Mas se ele for apenas racional, ele vai ser seco, frio, sem relacionamentos, sem interação, sem profundidade de relacionamento com os liderados. Um líder é diferente de um chefe. Porque um líder cuida, um chefe manda. Faça isso. E se não fizer, está fora. Mas um líder cuida, guia, abre as portas, abre o entendimento. Líderes piedosos amam aqueles que o Senhor os confiou como seu povo, como povo de Deus, e sabem que num estado de miséria como aquele povo estava lá em Jerusalém, a vida de Deus poderá restaurar o coração do povo e também a cidade. Deus pode trazer uma restauração espiritual e também uma restauração estrutural. Isso tem aplicações diversas para a nossa vida. Por exemplo, a nossa vida financeira não será devidamente ordenada enquanto nossa alma não estiver devidamente ordenada perante o Senhor. Porque o nosso desmantelamento tem a ver também com as disposições do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida espiritual. Obviamente, coisas podem nos assaltar, não planejadas, como demissões, como enfermidades que levam nossos recursos, muitas vezes, economias que temos durante anos, mas a maioria das vezes as desorganizações têm a ver com o nosso coração. Neemias iria empreender uma reforma em Jerusalém. O versículo último do capítulo 1 diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Veja que ele já tinha na cabeça que ia falar com o rei. Ele já tinha na cabeça qual era o caminho. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque um líder não deve observar apenas o problema e o estado das coisas. Ele deve pensar nas soluções.
Quais são as soluções? Quais são os caminhos? Por onde eu devo ir? Por onde eu devo trilhar? Então, um verdadeiro líder, ele não apenas observa os problemas. Está aqui os problemas, pronto. Deu a tapa na mesa, disse, tem o que fazer não, acabou-se. Faliu. Vamos embora, quero nem saber. Fica aí, todo mundo aí. Acabou, acabou. Só tem pó aqui, só tem cinza. Os muros estão derribados. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar um empréstimo do Banco Mundial para reconstruir a cidade? Líderes são estratégicos. Bons líderes cristãos são estratégicos. Porque a estratégia demonstra metas e objetivos. E essa não é uma questão puramente utilizada no meio empresarial. É uma questão usada nas Escrituras. Nas Escrituras. Isso vai aparecendo várias vezes nos ensinos de Jesus, nos ensinos de Paulo, nos ensinos do Antigo Testamento, principalmente no ensino de Neemias, que líderes são estratégicos, mas eles não confiam absolutamente na estratégia, porque a estratégia deles pode não ser a estratégia de Deus. Eles têm os planos, eles têm as metas, eles têm as estratégias, mas eles dizem assim: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O Senhor está aqui, os planos estão aqui. Deus não quer que o seu povo seja bagunçado. Deus não quer que o seu povo seja desorganizado, né? Deus quer que o seu povo caminhe ordinariamente conforme os seus preceitos. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de saber quando a mão de Deus está nos tirando da nossa estratégia e nos levando para dele. Quando Deus está dizendo assim, você planejou, tudo bem, mas não é por aí que eu quero. É por aqui que eu quero. Neemias tinha estratégias. Neemias conhecia o estado das coisas. Neemias sabia da proporção da dificuldade. E aqui nós vamos perceber que nos capítulos seguintes ele vai aprofundando isso. Aqui ele escutou. Como é que está lá? Ele escutou o relatório. Mas nós vamos ver nos capítulos seguintes que ele vai lá. Ele quer ver. Ele quer analisar, em loco. Ele quer que seus olhos estejam em contato direto com o problema. Não apenas ouvir. Porque as pessoas relatam, mas elas têm proporções diferentes de percepção. Né? Aqueles espias que disseram a Moisés assim, rapaz, não vamos não. Porque lá só tem gigante e a gente vai perder. Se a gente for, a gente vai perder. E dois disseram, nós temos que ir em nome do Senhor. Josué. Sim, Josué enviou os espias, né? 2 apenas disseram, temos que ir em nome do Senhor. Líderes são estratégicos, mas eles também são pessoas de oração. A partir do verso 4 nós lemos, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, o Deus dos céus. Observe a postura de Neemias. Chorei, lamentei, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe o verso 5, que Neemias começa a sua oração reconhecendo a soberania de Deus. Ele é Senhor, Ele é o Deus dos céus, Ele é grande e é temível. Neemias está reconhecendo que Deus é soberano, irmãos, que Deus é poderoso. E que Deus pode fazer o cenário mudar. Que Deus pode fazer a catástrofe tornar-se em reforma. Neemias diz depois, tu guardas a aliança, Senhor. Neemias está reconhecendo o pacto. Ele está orando com base no que Moisés ensinou. Senhor, além de poderoso, tu tens uma aliança com o teu povo. Tu amas o teu povo, Senhor. Lembra-te de nós com base nisso, é isso que ele está fazendo. Tua misericórdia
para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui ele reconhece que Deus tinha um povo. Há um povo que te ama, Senhor. Há um povo que teme ao Senhor. Há um povo que guarda os seus mandamentos. E eles estão nesse estado de miséria. Eles estão enfrentando toda essa dificuldade lá. Então ele diz no verso 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Observe até aqui, irmãos. Nós temos aqui Neemias dizendo, Senhor, esteja atento, que os teus ouvidos estejam voltados para mim, que os teus olhos também estejam. Isso é uma súplica. Acuda no Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Neemias sabia que ele poderia ser um instrumento de Deus para a restauração daquele povo. Mas ele sabia que ele não era capaz, sozinho. Deus precisava capacitá-lo. Deus precisava agir. Um líder piedoso não confia na sua capacidade, ele confia em Deus. Mas ele sabe que Deus lhe deu capacidade. Mas é importante que ele se humilhe diante do Senhor, peça, suplique ao Senhor a sua presença. Veja que ele diz aqui que ele é perseverante, de dia e de noite ele está orando ao Senhor. Perseverança na oração. Não é a liderança bem-sucedida, não é apenas perseverança no serviço, é perseverança na oração, porque quem faz a roda girar é Deus, irmãos. Nós só oramos e trabalhamos e confiamos dia e noite. E ele estava orando ao Senhor, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Embora acima ele diga a servos que te amam e guardam os teus mandamentos, aqui este líder ora confessando os pecados dos seus liderados, ou aqueles que seriam seus liderados, né? Assim como Jó fez pelos seus filhos, assim como Jesus fez pelos seus discípulos, assim como Paulo fez pelas igrejas para quem ele escreveu, assim como Abraão intercedeu pelos justos que possivelmente estivessem, ou hipoteticamente estivessem em Sodoma e Gomorra. Líderes intercedem por seus liderados, eles oram por eles. Líderes verdadeiros cuidam. Inclusive apresentando o pecado desses liderados diante do Senhor. Senhor, perdoe o seu povo. E eu me incluo nisso, Senhor. É isso que Neemias está fazendo, né? Eu me incluo nisso. Perdoa os nossos pecados, porque temos cometido contra ti. Veja o verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deus já havia falado isso em outros momentos. Neemias está orando com base no que Deus tinha orientado o seu povo. Se o povo de Deus se humilha, se o povo de Deus se converte a Deus novamente, aos seus preceitos e à sua aliança, Deus abençoa o seu povo, irmãos. Um líder cristão não ignora o pecado do povo de Deus, da sua casa, pecados do seu coração. Ele exorta e ele ora. Neemias reconhece que nós temos pecado contra o Senhor, temos nos afastado dos teus preceitos, nós temos abandonado a aliança, Senhor. E por abandonarmos a aliança, o Senhor cumpriu a sua palavra, dizendo que nos espalharia, dizendo que nos disciplinaria severamente. Mas a tua palavra também diz, se nós nos convertermos, o Senhor vai restaurar o povo. Então eu estou orando, Senhor, converte-nos. Veja que ele não depende dele mesmo para converter o povo. Neemias não está confiando no seu poder de persuasão. Ele está confiando em Deus. Senhor, converte-nos. Faça a obra, Senhor. Ele perseverava. Se você quiser ver a mão de Deus agindo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus empreendimentos,
Se você quiser ver realmente a bênção de Deus, não a conquista do seu braço, a bênção de Deus sobre o que você faz, o que você tem que ser um crente de oração. Você tem que ser um crente de oração. Não é a oração que abre portas, quem abre portas é Deus. Mas Deus quer que o povo ore. Não apenas pedindo, mas veja toda a dimensão do que Neemias está mostrando aqui. Ele ora pelos pecados, ele ora por arrependimento, ele ora por restauração. Mas o que é que ele queria? Ele queria a restauração dos muros de Jerusalém. Mas ele entende que não é apenas uma questão material, é uma questão espiritual. Porque tudo na nossa vida envolve uma questão espiritual. Todo o nosso empreendimento envolve questões espirituais. Então, tudo que eu empreendo fazer deve ser para louvor e glória de Deus, então não deve ser contra o que Deus disse. Mas cristãos, às vezes, tomam o que Deus disse e ignoram, e fazem alguma coisa dizendo que estão fazendo para Deus, contra a vontade de Deus, e querem a bênção de Deus. O que eu estou fazendo, Deus desaprova, mas Senhor, abençoa. Como é que pode, irmãos, fazer uma oração dessa? Como é que pode fazer uma oração dessa? Abençoa, Senhor. Eu estou em desobediência fazendo isso aqui, mas abençoa isso aqui. Não, irmãos. Ele não vai abençoar. Ele pode ter misericórdia. Mas aprovar e fazer prosperar. Nem toda prosperidade vem da mão do Senhor. Muitas manifestações de prosperidade são tentação. Tentações. Não bênção. Os salmistas entravam em conflito quanto a isso quando eles viam o ímpio prosperando, né? E Deus ia mostrando aos salmistas que a prosperidade dos ímpios era para a sua condenação. Era para que eles escorregassem num chão de lodo e caíssem. Pessoas prosperam para cair. Muitos prosperam para a queda. Essa prosperidade é diferente da bênção de Deus. Veja o verso de número 10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com mão poderosa. Essa é uma referência à saída do Egito. Verso 10. Né? Neemias está relembrando aqui a Deus, podemos dizer assim, né? Para usar um eufemismo. Neemias está dizendo a Deus: Senhor, tu salvaste este povo. É interessante que possivelmente Neemias pode ter em mente a intercessão de Moisés. Porque Moisés dizia isso a Deus: perante os erros do povo, os pecados do povo. É o teu povo, Senhor. Em outra ocasião, Deus disse: é o teu povo, Moisés. Moisés disse: não, é o seu povo. O Senhor foi que tirou. E me chamou para isso. Não destrua, Senhor, o teu povo. Mas Deus disse: eu vou fazer de você outra nação. E Senhor, o que é que vão dizer do Senhor nas nações? O Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto? É o teu povo, é o povo da tua aliança. Aqui, nós precisamos fazer uma aplicação necessária de que tanto Moisés como Neemias, na sua intercessão, eram um tipo de Cristo. De Cristo como intercessor. Apresentando ao Pai o seu povo, intercedendo por nós à destra de Deus. Cristo ora por nós. Cristo intercede por nós. Então, relembrando aqui, irmãos, nessa parte, primeiro elemento da oração de Neemias. Neemias lembra a grandeza de Deus e a sua soberania, sua misericórdia e sua aliança. Segundo elemento da oração de Neemias, a confissão de pecados. Terceiro elemento da confissão de Neemias, a promessa. Veja o verso 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias sabe da promessa de Deus e ele ora com base na promessa. Não é essa promessa que o povo diz por aí, que Deus falou com ele, uma voz no seu ouvido, dizendo que ele ia ficar rico. Deus falou comigo e disse que ia me dar muito dinheiro. Deus me prometeu. Uma promessa baseada nas Escrituras. O crente ora com base nas promessas
das Escrituras. Se a Escritura diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, ele e a sua casa, o crente ora com base nessa promessa. Senhor, a tua palavra diz, o Senhor disse. O Senhor disse que salvaria minha casa. Salve minha casa, Senhor. Porque o Senhor falou e eu creio no que o Senhor falou. O crente ora com base nas promessas de Deus. O Senhor falou que é como um grande castelo que nos protege. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, eu estou em aflição, eu estou em sofrimento, proteja-me, eu estou sob ameaça. A tua palavra diz que tu és a minha proteção, tu és o meu escudo, proteja-me. Nós precisamos aprender a orar assim, irmãos, com base no que Deus disse, porque o que eu digo é falho, o que Deus diz não. O que Deus diz não. O quarto elemento da oração de Neemias é a súplica. Neemias pede a Deus. Para a gente concluir, a oração é parte fundamental da vida de qualquer cristão, da vida de qualquer servo de Deus. Ninguém é cristão sem oração. Não é possível. Assim como não é possível um corpo viver sem respirar, não é possível alguém ser cristão sem orar. Uma pessoa alcançada pela graça de Deus é impulsionada, empurrada a orar, forçada a orar. Deus nos prostra, irmãos, nos prostra. Então, você sabe, você já deve ter passado por isso, de você estar fazendo alguma coisa, alguma tarefa, e você ser impulsionado a orar. Isso já aconteceu com você? É como se o Espírito Santo estivesse empurrando você para orar. Ore agora. Quando isso acontecer, faça isso. Ore. Mas quando não acontecer, ore também. Neemias nos ensina que toda dor e sofrimento deve ser regado pela oração. Quando oramos, suspiramos pela graça e misericórdia de Deus. Anelamos pela presença divina. Se queremos que nossa vida espiritual e nossos esforços em todas as áreas avancem, precisamos, em primeiro lugar, orar. Orar e orar. Quando adoramos e confessamos nossos pecados antes de pedir, reconhecemos quem é mais importante quando oramos. Não somos nós, é Deus. Todas as orações, basicamente, se encontram nas Escrituras, Deus está sendo exaltado em primeiro lugar, está sendo adorado em primeiro lugar. Porque quem é mais importante? O que você precisa ou Deus? Deus. Deus é mais importante. Por isso que Jesus nos ensinou assim, quando vocês forem orar, diga assim, pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Isso vem depois. Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Adore ao Senhor primeiro, reconheça a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, então depois peça, porque a pessoa mais importante da oração é Deus, não você. E quando você reconhece isso, certamente está atraindo a bênção de Deus, o favor de Deus. Nenhum cristão terá força espiritual se não orar. Seus esforços serão poucos sem a oração. Ou serão socos no ar. Nunca atingirão nada. A oração agrada a Deus e nos submete à sua santa vontade. Homens cristãos, liderem com zelo suas famílias, suas casas, seus casamentos, seus negócios. Homens cristãos, sejam homens de oração, que submetem-se a Deus. Que não adianta só ficar orando sem se submeter a Deus. A oração deve ser um símbolo de nossa submissão. Então a oração pressupõe submissão a Deus. Pressupõe obediência a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.